Eu tinha 17 anos, e apesar da pouca idade, já sabia o que era sentir falta de alguém todos os dias. Minha mãe havia falecido quando eu tinha apenas 10, e desde então minha vida girava em torno do meu pai. Ele não era perfeito, mas sempre foi presente. A gente tinha uma rotina simples: café da manhã juntos, conversas rápidas antes de dormir, e aquele silêncio confortável que só existe quando duas pessoas se entendem sem precisar falar muito. A casa, grande para apenas duas pessoas, sempre pareceu aconchegante. Cada canto guardava um pedaço da nossa história. O sofá gasto onde víamos filmes, a cozinha que cheirava café fresco todas as manhãs, e o corredor cheio de quadros antigos que minha mãe escolheu. Foi por isso que, quando meu pai me contou que estava namorando alguém, senti o chão mudar de lugar. Ele parecia animado, quase rejuvenescido, e falou dela como se fosse um milagre que tivesse caído do céu. O nome dela era Helena. Tinha pouco mais de 30 anos, cabelos lisos e escuros, sempre impecavelmente arrumada, e um sorriso doce que, na primeira impressão, me fez pensar que ela realmente gostava de mim. No início, achei que fosse apenas mais um relacionamento passageiro do meu pai, mas me enganei. Em menos de 6 meses, ela já estava se mudando para nossa casa. Lembro-me da primeira manhã com ela morando ali. O cheiro de café ainda estava lá, mas junto vinha um perfume caro e marcante, que se espalhava pela cozinha. Ela estava sentada à mesa, elegante até para tomar café, e o jeito como falava com meu pai parecia ensaiado, voz baixa, gestos delicados. A dinâmica da casa mudou rápido. Meu pai passou a passar mais tempo com ela do que comigo, o que era natural, eu supunha. Mas havia algo, um detalhe quase imperceptível, que me deixava desconfortável. Não sei se era a forma como ela me olhava quando pensava que eu não estava reparando, ou o fato de que, aos poucos, minhas pequenas rotinas começaram a ser corrigidas. O sofá onde eu gostava de me jogar para estudar agora precisava ser mantido arrumado. Os quadros que minha mãe escolheu começaram a desaparecer das paredes, substituídos por fotografias que eu nunca tinha visto. Eu tentava me adaptar, dizendo a mim mesma que era normal, que qualquer mudança traria ajustes. Afinal, meu pai parecia feliz, e eu não queria ser o motivo de brigas ou desgostos. Mas, no fundo, havia uma sensação incômoda, como se aquela casa, a minha casa, já não me pertencesse completamente. Helena continuava sorrindo para mim, mas havia algo por trás daquele sorriso. Algo que, naquele momento, eu ainda não conseguia nomear, mas que com o tempo aprenderia a reconhecer muito bem. Era uma tarde comum de sábado. Eu estava no meu quarto, revisando anotações para uma prova importante, quando lembrei de um detalhe que precisava comentar com Helena. Ela havia me pedido, no dia anterior, para confirmar um horário de entrega de um móvel novo que comprará para a sala. Eu tinha falado com a loja de manhã e recebido a confirmação. Não queria esquecer de avisar, então decidi falar com ela na hora. Subi as escadas rapidamente, sem pensar muito. O quarto que antes era só do meu pai agora era deles, e normalmente eu batia antes de entrar. Mas, naquele momento, com a cabeça cheia de preocupações e a pressa de voltar aos estudos, não bati. Girei a maçaneta e empurrei a porta. O que vi me paralisou. Meu pai e Helena estavam juntos na cama, ainda vestidos, mas claramente iniciando algo mais íntimo. Ele a abraçava de forma apaixonada, e ela, com os olhos semicerrados, retribuía o carinho. O quarto estava com as cortinas semiabertas, deixando entrar uma luz suave, e aquele momento que deveria ser privado foi invadido pela minha presença abrupta. Senti o rosto queimar instantaneamente. O coração disparou, e por um segundo, não consegui nem respirar. Meu pai soltou um filha, num tom mais de surpresa do que de raiva, mas o que me marcou mesmo foi o olhar de Helena. Ela se afastou dele rapidamente, ajeitando o cabelo, mas seus olhos me atravessaram como lâminas afiadas. Não era apenas constrangimento, era irritação, como se eu tivesse cometido um crime imperdoável. Sem dizer nada, dei um passo para trás, quase tropeçando. Murmurei algo como desculpa e saí apressada, sentindo as pernas bambas. Corri até meu quarto, fechei a porta e encostei as costas nela, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu coração ainda batia descompassado, e a imagem dos dois na cama parecia grudada na minha mente. Não foi apenas o constrangimento que me incomodou, foi a sensação de ter cruzado uma linha invisível,
de ter provocado uma ruptura que não poderia ser reparada. Eu sabia que aquilo não era algo grave ou errado de verdade. Afinal, eram marido e mulher, e tinham direito à intimidade. Mas percebi que, para Helena, minha entrada sem bater tinha sido mais do que uma simples falta de educação. O resto do dia foi estranho. Evitei sair do quarto até a hora do jantar. Quando finalmente desci, eles já estavam sentados à mesa. Meu pai agiu como se nada tivesse acontecido, mas Helena manteve um silêncio calculado, sem sequer me olhar nos olhos. Quando eu tentava puxar assunto, ela respondia de forma curta, e percebi que havia uma tensão no ar que não existia antes. Nos dias seguintes, o clima piorou. O sorriso que ela costumava me dar, mesmo que falso, desapareceu. Comecei a notar pequenos gestos, ela se levantando da sala quando eu entrava, cochichos com meu pai quando achava que eu não estava por perto. Havia algo no olhar dela, uma mistura de desprezo e raiva, como se eu tivesse cometido uma ofensa pessoal e imperdoável. Foi nesse momento que entendi. Aquele instante, aquela porta aberta, tinha marcado o início de algo novo. Algo sombrio. Não era apenas constrangimento passageiro. Era o nascimento de um ressentimento profundo. E eu, mesmo sem querer, tinha acabado de acender a faísca. Depois daquele dia no quarto, a mudança no comportamento de Helena não demorou a se mostrar. Não foi algo explosivo ou direto. Ela nunca me enfrentou de forma aberta, pelo menos no início. Era um ódio silencioso, trabalhado nos detalhes, no olhar e nas palavras que carregavam veneno disfarçado de gentileza. Quando estávamos sozinhas, o sorriso dela desaparecia. No lugar, surgia um olhar de desprezo, como se eu fosse um peso que ela tivesse que tolerar. Às vezes, enquanto lavava a louça ou arrumava a mesa, deixava escapar comentários passivo-agressivos. Algumas pessoas não sabem respeitar a privacidade alheia. Mas claro, educação a gente aprende em casa, né? Era impossível não entender a indireta, mas ela sempre dizia com um tom que tornava difícil acusá-la de algo na frente do meu pai. Logo percebi que ela estava plantando pequenas sementes de desconfiança nele. Coisas banais, mas que, repetidas, criavam um efeito. Uma xícara que eu supostamente não lavei, um recado que ela dizia ter me dado e que eu esqueci de passar, ou até insinuações de que eu não estava me dedicando aos estudos. Quando meu pai me perguntava sobre isso, sempre dizia de forma branda, mas eu via no olhar dele que algo estava mudando. O calor e a confiança de antes começaram a esfriar. A hostilidade de Helena se tornava ainda mais evidente na presença de outras pessoas. Quando recebíamos visitas, amigos dela ou parentes distantes, ela me expunha de forma sutil, como quem conta uma história engraçada. Eu tinha 17 anos, e apesar da pouca idade, já sabia o que era sentir falta de alguém todos os dias. Minha mãe havia falecido quando eu tinha apenas 10, e desde então minha vida girava em torno do meu pai. Ele não era perfeito, mas sempre foi presente. A gente tinha uma rotina simples: café da manhã juntos, conversas rápidas antes de dormir, e aquele silêncio confortável que só existe quando duas pessoas se entendem sem precisar falar muito. A casa, grande para apenas duas pessoas, sempre pareceu aconchegante. Cada canto guardava um pedaço da nossa história. O sofá gasto onde víamos filmes, a cozinha que cheirava café fresco todas as manhãs, e o corredor cheio de quadros antigos que minha mãe escolheu. Foi por isso que, quando meu pai me contou que estava namorando alguém, senti o chão mudar de lugar. Ele parecia animado, quase rejuvenescido, e falou dela como se fosse um milagre que tivesse caído do céu. O nome dela era Helena. Tinha pouco mais de 30 anos, cabelos lisos e escuros, sempre impecavelmente arrumada, e um sorriso doce que, na primeira impressão, me fez pensar que ela realmente gostava de mim. No início, achei que fosse apenas mais um relacionamento passageiro do meu pai, mas me enganei. Em menos de 6 meses, ela já estava se mudando para nossa casa. Lembro-me da primeira manhã com ela morando ali. O cheiro de café ainda estava lá, mas junto vinha um perfume caro e marcante, que se espalhava pela cozinha. Ela estava sentada à mesa, elegante até para tomar café, e o jeito como falava com meu pai parecia ensaiado, voz baixa, gestos delicados. A dinâmica da casa mudou rápido. Meu pai passou a passar mais tempo com ela do que comigo, o que era natural, eu supunha. Mas havia algo, um detalhe quase imperceptível, que me deixava desconfortável.
Não sei se era a forma como ela me olhava quando pensava que eu não estava reparando, ou o fato de que, aos poucos, minhas pequenas rotinas começaram a ser corrigidas. O sofá onde eu gostava de me jogar para estudar agora precisava ser mantido arrumado. Os quadros que minha mãe escolheu começaram a desaparecer das paredes, substituídos por fotografias que eu nunca tinha visto. Eu tentava me adaptar, dizendo a mim mesma que era normal, que qualquer mudança traria ajustes. Afinal, meu pai parecia feliz, e eu não queria ser o motivo de brigas ou desgostos. Mas, no fundo, havia uma sensação incômoda, como se aquela casa, a minha casa, já não me pertencesse completamente. Helena continuava sorrindo para mim, mas havia algo por trás daquele sorriso. Algo que, naquele momento, eu ainda não conseguia nomear, mas que com o tempo aprenderia a reconhecer muito bem. Era uma tarde comum de sábado. Eu estava no meu quarto, revisando anotações para uma prova importante, quando lembrei de um detalhe que precisava comentar com Helena. Ela havia me pedido, no dia anterior, para confirmar um horário de entrega de um móvel novo que comprará para a sala. Eu tinha falado com a loja de manhã e recebido a confirmação. Não queria esquecer de avisar, então decidi falar com ela na hora. Subi as escadas rapidamente, sem pensar muito. O quarto que antes era só do meu pai agora era deles, e normalmente eu batia antes de entrar. Mas, naquele momento, com a cabeça cheia de preocupações e a pressa de voltar aos estudos, não bati. Girei a maçaneta e empurrei a porta. O que vi me paralisou. Meu pai e Helena estavam juntos na cama, ainda vestidos, mas claramente iniciando algo mais íntimo. Ele a abraçava de forma apaixonada, e ela, com os olhos semicerrados, retribuía o carinho. O quarto estava com as cortinas semiabertas, deixando entrar uma luz suave, e aquele momento que deveria ser privado foi invadido pela minha presença abrupta. Senti o rosto queimar instantaneamente. O coração disparou, e por um segundo, não consegui nem respirar. Meu pai soltou um filha, num tom mais de surpresa do que de raiva, mas o que me marcou mesmo foi o olhar de Helena. Ela se afastou dele rapidamente, ajeitando o cabelo, mas seus olhos me atravessaram como lâminas afiadas. Não era apenas constrangimento, era irritação, como se eu tivesse cometido um crime imperdoável. Sem dizer nada, dei um passo para trás, quase tropeçando. Murmurei algo como desculpa e saí apressada, sentindo as pernas bambas. Corri até meu quarto, fechei a porta e encostei as costas nela, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu coração ainda batia descompassado, e a imagem dos dois na cama parecia grudada na minha mente. Não foi apenas o constrangimento que me incomodou, foi a sensação de ter cruzado uma linha invisível, de ter provocado uma ruptura que não poderia ser reparada. Eu sabia que aquilo não era algo grave ou errado de verdade. Afinal, eram marido e mulher, e tinham direito à intimidade. Mas percebi que, para Helena, minha entrada sem bater tinha sido mais do que uma simples falta de educação. O resto do dia foi estranho. Evitei sair do quarto até a hora do jantar. Quando finalmente desci, eles já estavam sentados à mesa. Meu pai agiu como se nada tivesse acontecido, mas Helena manteve um silêncio calculado, sem sequer me olhar nos olhos. Quando eu tentava puxar assunto, ela respondia de forma curta, e percebi que havia uma tensão no ar que não existia antes. Nos dias seguintes, o clima piorou. O sorriso que ela costumava me dar, mesmo que falso, desapareceu. Comecei a notar pequenos gestos, ela se levantando da sala quando eu entrava, cochichos com meu pai quando achava que eu não estava por perto. Havia algo no olhar dela, uma mistura de desprezo e raiva, como se eu tivesse cometido uma ofensa pessoal e imperdoável. Foi nesse momento que entendi. Aquele instante, aquela porta aberta, tinha marcado o início de algo novo. Algo sombrio. Não era apenas constrangimento passageiro. Era o nascimento de um ressentimento profundo. E eu, mesmo sem querer, tinha acabado de acender a faísca. Depois daquele dia no quarto, a mudança no comportamento de Helena não demorou a se mostrar. Não foi algo explosivo ou direto. Ela nunca me enfrentou de forma aberta, pelo menos no início. Era um ódio silencioso, trabalhado nos detalhes, no olhar e nas palavras que carregavam veneno disfarçado de gentileza. Quando estávamos sozinhas, o sorriso dela desaparecia. No lugar, surgia um olhar de desprezo,
como se eu fosse um peso que ela tivesse que tolerar. Às vezes, enquanto lavava a louça ou arrumava a mesa, deixava escapar comentários passivo-agressivos. Algumas pessoas não sabem respeitar a privacidade alheia. Mas claro, educação a gente aprende em casa, né? Era impossível não entender a indireta, mas ela sempre dizia com um tom que tornava difícil acusá-la de algo na frente do meu pai. Logo percebi que ela estava plantando pequenas sementes de desconfiança nele. Coisas banais, mas que, repetidas, criavam um efeito. Uma xícara que eu supostamente não lavei, um recado que ela dizia ter me dado e que eu esqueci de passar, ou até insinuações de que eu não estava me dedicando aos estudos. Quando meu pai me perguntava sobre isso, sempre dizia de forma branda, mas eu via no olhar dele que algo estava mudando. O calor e a confiança de antes começaram a esfriar. A hostilidade de Helena se tornava ainda mais evidente na presença de outras pessoas. Quando recebíamos visitas, amigos dela ou parentes distantes, ela me expunha de forma sutil, como quem conta uma história engraçada. Eu estava afundada na cama, encarando o teto, quando ouvi batidas leves na porta. Era meu irmão, Lucas. Ele era 2 anos mais velho que eu, filho da minha mãe de um relacionamento anterior, e morava com a nossa avó em outra cidade. Estava de passagem para resolver assuntos da faculdade e só ficaria alguns dias, mas a sua presença foi como um sopro de ar fresco na minha vida sufocante. Ele entrou e sentou na beirada da minha cama. Tá acontecendo alguma coisa, não tá? Perguntou direto, como sempre fazia. Eu hesitei, mas acabei contando tudo. Desde o dia da porta aberta até a história do colar roubado. Enquanto eu falava, vi a expressão dele mudar de curiosidade para indignação. Isso é golpe baixo. E o pior é que o pai tá caindo direitinho. Lucas sempre teve um faro apurado para mentira, e não demorou para se oferecer para me ajudar. Mas não com conselhos ou consolo. Ele queria agir. Se ela tá te armando essas coisas, a gente precisa pegar ela no ato. Sem provas, o pai nunca vai acreditar. Nos dias seguintes, Lucas passou a observar Helena discretamente. Enquanto meu pai estava no trabalho, ele fingia estar no quarto, mas ficava no corredor ou na cozinha, atento a qualquer movimento suspeito. E não demorou para encontrar algo. Na primeira manhã de investigação, ele me contou que viu Helena mexendo nas minhas gavetas enquanto eu estava no banho. Não tocou em nada naquele momento, mas fez uma anotação mental do que ela estava fazendo. Na segunda vez, ele foi mais esperto. Colocou o celular gravando, escondido entre alguns livros da estante do corredor. As imagens mostravam claramente Helena entrando no meu quarto, vasculhando minhas coisas e guardando algo no bolso. Quando Lucas me mostrou o vídeo, minhas mãos tremeram. Era a prova que eu precisava. Mas ele queria mais. Um vídeo só pode ser interpretado de várias formas. Se a gente conseguir mais de uma prova, aí sim não vai ter como ela escapar. Nos dias seguintes, ele instalou discretamente um aplicativo de gravação no celular antigo dele e deixou escondido na sala, onde Helena conversava ao telefone com amigas. Em uma das gravações, ouvimos ela contar, rindo, que ensinar respeito para mim estava sendo divertido demais e que o pai nem percebia. Foi nesse momento que Lucas traçou o plano final. Esperar o momento certo, juntar todas as provas e apresentar tudo de uma vez para o meu pai, sem aviso. Se ele ouvir e ver ao mesmo tempo, não vai ter como ela inventar desculpas na hora. Pela primeira vez em meses, senti esperança. Eu não estava mais sozinha naquela guerra silenciosa. E, com Lucas ao meu lado, talvez fosse possível virar o jogo. O momento chegou numa noite de sábado. Meu pai estava em casa, relaxado no sofá, assistindo televisão. Lucas me chamou no quarto dele e disse: "É agora. Ele precisa ouvir e ver tudo de uma vez." Descemos juntos. Lucas pediu para meu pai desligar a TV porque tinha algo importante para mostrar. Meu pai estranhou, mas atendeu. Helena estava na cozinha e, ao ouvir, veio se juntar a nós, curiosa e com um sorriso confiante. Lucas começou pelo vídeo gravado no corredor. A imagem mostrava Helena entrando no meu quarto quando eu não estava lá, abrindo minhas gavetas e mexendo nas minhas coisas. Ela tentou disfarçar com um riso nervoso. "Isso não prova nada. Eu estava procurando um documento que o seu pai pediu." Sem dar tempo para ela criar mais desculpas, Lucas colocou o segundo vídeo, o que mostrava ela pegando algo e guardando no bolso.
Meu pai se endireitou no sofá, visivelmente incomodado. Helena, o que é isso? Isso é ridículo. Vocês estão interpretando errado. Então veio a gravação de áudio. A voz dela, nítida, dizendo para uma amiga que ensinar respeito para mim era divertido demais e que o pai nem percebia. Dessa vez, o sorriso dela sumiu completamente. Isso foi tirado de contexto. Ela gritou, olhando diretamente para meu pai. Lucas, calmo, colocou o último arquivo, um áudio em que ela falava claramente sobre o dia em que me acusou de roubar o colar. Ela ficou com uma cara ótima quando viu o colar na gaveta. Quase chorei de rir. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Meu pai me olhou, depois olhou para Helena. Vi nos olhos dele a ficha caindo. Você me fez acreditar que a minha filha estava mentindo para mim. Helena tentou se aproximar dele, mas ele recuou. Não é bem assim. Ela entrou no nosso quarto aquele dia, sem bater. Você sabe como aquilo me deixou. Foi uma falta de respeito. A voz dela ficou mais alta, o tom mais agressivo. Eu só queria que ela prendesse o lugar dela. Meu pai fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Quando falou, foi firme. O lugar dela é como minha filha. E você passou do limite. Helena perdeu o controle. Começou a acusar Lucas de manipulação. Disse que eu sempre fui insolente, que eu provocava. Mas cada palavra dela só reforçava o que já estava claro. A máscara tinha caído. A conversa terminou com meu pai pedindo para ela se retirar da sala. Eu e Lucas ficamos sozinhos com ele, e, pela primeira vez em muito tempo, vi no olhar dele a confiança de antes. Não era mais dúvida. Era arrependimento. Naquele momento, soube que a guerra estava acabando. Mas o que veio depois foi ainda mais libertador. Tudo começou com uma porta. Uma cena rápida, mal interpretada, que se transformou na semente de um ódio silencioso. Olhando para trás, ainda me impressiona como algo tão pequeno conseguiu crescer e envenenar anos da minha vida. Eu passei muito tempo tentando entender por que minha madrasta me tratava daquela forma. Passei noites em claro, questionando o que eu havia feito de errado, revendo cada palavra, cada gesto. Só depois percebi que, às vezes, não se trata do que fazemos, mas do que os outros decidem acreditar, ou sentir. Se não fosse pelo meu irmão, talvez eu nunca tivesse descoberto a verdade. Ele viu o que eu não conseguia enxergar, que eu estava sendo manipulada, que minha voz estava sendo abafada. Ele não apenas me escutou, mas agiu. E, naquele momento, eu percebi o valor incalculável de ter alguém que acredita em você quando o mundo inteiro parece contra. A lição foi dura. A confiança é frágil, e as palavras, quando distorcidas, podem se tornar armas poderosas. Aprendi a reconhecer sinais de manipulação e a não subestimar o impacto de pequenos gestos, para o bem ou para o mal. Hoje, a casa é diferente. Minha madrasta se foi, e meu pai tenta, aos poucos, reconstruir o que perdeu. Não é simples. Feridas emocionais não cicatrizam da noite para o dia. Mas, enquanto caminho pelos corredores e passo pela mesma porta onde tudo começou, sinto algo novo. Não é ódio, nem rancor. É apenas a certeza de que sobrevivi. E que, apesar de tudo, saí mais forte do que entrei.